Iremos tratar aqui de uma breve apresentação das noções básicas da filosofia de Leibniz. Vamos abordar conceitos relacionados à metafísica, como sua teoria das mônadas, e também expor sua ideia do inatismo virtual, presente em sua teoria do conhecimento. Biografia. Gottfried Wilhelm Leibniz nasceu em Leipzig em 1646 e morreu em Hannover em 1716. Foi contemporâneo de Hobbes, Spinoza e Locke. É um autor considerado pré-iluminista, pois adentra o século XVIII, e também é considerado o pai da filosofia alemã. Ortega y Gasset chama Kant de discípulo de Leibniz, assim como Aristóteles, discípulo de Platão. Parte da concepção de filosofia perenes, em que defende a sobrevivência dos grandes temas da filosofia, sobretudo antiga e medieval. Seu pai foi um jurista e professor de filosofia moral da Universidade de Leipzig. Morreu quando ele tinha cerca de 6 anos de idade. Aos 8, começa a aprender latim e traduz textos de Tito Livio, para depois se deter nos clássicos da filosofia. Aos 15 anos começou a ler os modernos, como Bacon, Kepler, Galileu e Descartes. Inicia o curso de filosofia aos 14 anos em Leipzig. Estuda matemáticas em Iena e direito em Altdorf, local onde obteve o seu doutorado. Recusa uma oferta para lecionar na Universidade de Reichstag. Trabalha para famílias aristocratas analisando genealogias, que eram provas legais do direito aos títulos de nobreza. Passa os últimos 40 anos trabalhando exclusivamente para a família Brunswick. Foi membro da Rosa Cruz, um movimento esotérico que se popularizou na Europa no início do século XVII, cujo fundador era Christian Rosenkreuz. Tinha inspiração na Cabala, no Hermetismo e no cristianismo. Também foi membro da Royal Society, embora tenha sido expulso, e fundado uma academia de ciência na Prússia. Em vida, publica só 2 obras: Teodiceia, em que explicou as suas ideias a respeito da justiça divina, e o Discurso sobre a Metafísica, além de numerosos panfletos e mais de 15.000 cartas. Escreveu em latim e francês, pois o alemão não era considerado uma língua apropriada. Alguns de seus textos importantes foram Reflexões sobre o Conhecimento, Verdade e Ideias, em que definiu sua teoria do conhecimento. Na origem última das coisas, ele tentou provar que só Deus poderia ser a fonte de todas as coisas, e Monadologia, escrito 2 anos antes de sua morte, em que detalha a teoria das mônadas. Leibniz é considerado o último gênio universal, ou polímata, tal como Leonardo da Vinci. Contribuiu em diversas áreas: metafísica, epistemologia, lógica, filosofia da religião, matemática, física, geologia, jurisprudência e história. Antecipou noções na medicina, na teoria da probabilidade, psicologia, engenharia e ciências da computação. Inventou a primeira calculadora e também o sistema binário. Foi um dos primeiros europeus a reconhecerem a importância da China como futura potência. Foi um dos inventores do cálculo infinitesimal, que irá gerar uma grande polêmica com Newton. Antecipa a lógica moderna e a filosofia analítica. Passamos a abordar aspectos centrais de seu pensamento, começando pela metafísica. Sua metafísica está baseada na concepção de substância. Ele diz que toda substância é como um mundo inteiro e como um espelho de Deus ou de todo o universo, que cada uma expressa a sua maneira. Essa ideia será um dos pilares de seu pensamento. E que, por sua vez, só é compreendida a partir da noção de mônadas. Ela aparece na obra Monadologia, escrita em 90 aforismos em 1714. Leibniz tinha como objetivo conciliar as novas descobertas científicas com a tradicional crença em Deus. Com o uso do recém-criado microscópio, se pôde ver que há vida em todo lugar, mesmo onde não se pode enxergar. Ele achava absurda a separação entre coisas vivas e coisas não vivas, concluindo que tudo estava vivo e que o universo era constituído por um número infinito de unidades de vida chamadas mônadas. Como podemos compreendê-las? Leibniz diz que são os verdadeiros átomos da natureza,
ou centros de força ou energia. São como átomos vivos, ativos e conscientes. As mônadas são infinitas unidades de vida que constituem o universo. Desse modo, o pensamento metafísico de Leibniz pode ser considerado um panpsiquismo, que é a doutrina que afirma que todo ser da natureza possui psique, ou que a natureza é consciente. Segundo ele, as mônadas só podem começar por criação e acabar por aniquilamento. E também não podem ser alteradas ou modificadas em seu interior por outra criatura. Suas mudanças naturais vêm de um princípio interno, pois nenhuma causa externa pode influenciar em seu interior. Como diz Leibniz, não tem janelas por onde algo possa entrar ou sair. São infinitas em números e cada uma é um indivíduo, distinto, independente de qualquer outro, indestrutível e teleologicamente orientado, ou seja, tem a capacidade de refletir em si, como em um espelho, todo o universo. Suas atividades não se explicam pelo princípio de causalidade, mas pelo de finalidade. As mônadas não se comunicam, elas funcionam em uníssono, de acordo com uma harmonia pré-estabelecida. Nesse sentido, difere da ideia de Descartes sobre as substâncias. As mônadas do corpo e da alma parecem que se comunicam, mas não o fazem. São como dois relógios perfeitamente sincronizados. Cada movimento do corpo corresponde a uma sensação na alma, e cada desejo da alma corresponde a um movimento do corpo. As mônadas são um potencial em busca de realização. Todas as mônadas são ativas e conscientes, mas a clareza e a nitidez do pensamento que elas têm capacidade de ter variam, ou seja, elas diferem em inteligência. Há uma hierarquia na natureza, semelhante àquela de Aristóteles. Leibniz afirma que há uma escala crescente de inteligência, começando pelas plantas, micróbios, insetos, animais, humanos e Deus. Mesmo aquilo que chamamos de matéria inerte, como uma pedra, é formada por mônadas capazes de pensamentos extremamente confusos. As mônadas humanas podem conhecer verdades universais e necessárias. São espíritos e no topo das mônadas espirituais está Deus. Abaixo de Deus, os homens são os que possuem as mônadas capazes de maior clareza de pensamento, mas nem sempre nossos pensamentos são claros. Exatamente pelo fato dos humanos serem constituídos por vários tipos de mônadas, desde aquelas que existem na matéria bruta, quanto as que existem nas plantas e animais. Por isso, nossos pensamentos nem sempre são claros. Há uma relação da metafísica de Leibniz com a de Aristóteles no que diz respeito ao conceito de entelequia. Aristóteles a designa como sendo a atualização das potencialidades de uma coisa. Entelequia é o que possui a própria perfeição enquanto potência. Aquilo pelo que, primeiramente, uma coisa é o que é. Significa a plenitude de algo que se foi desenvolvendo a partir da potência ou possibilidade até alcançar a sua realização. É concebido por certos autores como princípio vital. Conforme Leibniz, todas as mônadas procuram clarear seus pensamentos na medida de suas capacidades. Por isso, são um potencial em busca de realização. E como toda a natureza é constituída por mônadas, toda a natureza tem um propósito, que seria a clareza do pensamento. As mônadas, e com isso o próprio universo, estariam submetidos a 3 princípios: o da harmonia pré-estabelecida, o princípio da razão suficiente e o da continuidade. O princípio da harmonia pré-estabelecida é considerado um sistema que faz com que os corpos operem como se não houvesse almas, e que as almas operem como se não houvesse corpos, e que ambos operem como se não influenciassem no outro. Ou seja, as mônadas são projetadas por Deus. As mônadas que formam a alma estariam sempre em sintonia com as que formam o corpo, criando assim um todo harmônico. Todas as mônadas do universo estão em perfeita sincronia e harmonia. A mente e o corpo são como 2 relógios, como já mencionamos, que em determinado momento foram sincronizados, marcando exatamente a mesma hora, e estarão sempre marcando a mesma hora, embora não interajam entre si.
As mônadas não podem ser influenciadas por eventos externos. Essa harmonia teria sido projetada por Deus para que o universo fosse sempre harmônico. O princípio da razão suficiente diz que não se produz nenhum fato sem que haja uma razão suficiente para que seja assim e não de outro modo. Ou seja, tudo que nos parece obra casual é na realidade necessário. Também é chamado de princípio da escolha do melhor. As coisas são desse modo, e esse é o melhor modo possível. No princípio da continuidade, encontramos a ideia de que tudo na natureza é gradual. Todas as modificações que ocorrem no universo são graduais e lentas. A natureza não dá saltos. Se eu tenho que percorrer um longo trajeto, terei que fazê-lo percorrendo pequenos trajetos, que juntos formarão o todo. Leibniz, a partir desses princípios, apresenta uma perspectiva extremamente otimista sobre o universo. Ele diz: Deus criou o melhor dos mundos possíveis. Entre todas as infinitas possibilidades que só Ele pôde conceber, escolheu a melhor. Melhor aqui não no sentido moral, mas no matemático e físico. É o mundo matemática e fisicamente mais perfeito, posto que as combinações são as melhores possíveis. Essa postura foi ridicularizada por Voltaire na sua obra Cândido, com o personagem Dr. Pangloss, que representava o próprio Leibniz. Uma das principais críticas a essa concepção é que, se a harmonia do universo não pode ser modificada por eventos externos, significa que o mundo não poderia ser aperfeiçoado por ação do homem sobre a criação divina. Ou seja, seria inútil tentarmos modificar o que Deus criou. Não obstante, encontramos certos autores em defesa de Leibniz. É o caso do filósofo espanhol Ortega y Gasset, em seu texto Do Otimismo de Leibniz. Ele diz: resulta que o famoso otimismo de Leibniz é o otimismo perene da filosofia, e não se compreende bem por que a ideia leibniziana causou tanta surpresa e deu tanto que falar e tanto que rir, graças a Voltaire. Ele continua: a mente de Leibniz é divisória na história da filosofia. Até ele avança em crescendo o otimismo radical do pensar, que se iniciou na Grécia com a filosofia. Ele lembra que a filosofia grega foi estritamente otimista. No livro de Aristóteles sobre as partes dos animais, se lê que a natureza faz o melhor entre o que é possível. No Timeu de Platão, lemos que o Deus ou o demiurgo, ao conformar o mundo, quer que esse seja o melhor possível. Na República, Platão dirá que ainda há algo além do ser superior a ele no poder e dignidade. Este algo anterior ao ser é exatamente o bem, ágaton. Teoria do conhecimento. A teoria do conhecimento de Leibniz é apresentada sobretudo em sua obra Novos Ensaios sobre o Entendimento Humano, onde encontramos a defesa do chamado inatismo virtual. Nela, Leibniz apresenta uma doutrina intermediária entre o empirismo de Locke e o inatismo de Descartes. Ele discordava sobre a ideia de que a mente seria uma tábula rasa, sem ideias inatas. Defendia que nenhuma ideia vem da experiência, pois coisas materiais não causam coisas imateriais. Por mais que investigássemos o ser humano, jamais encontraríamos algo material que explique a origem de uma ideia. Ideias não podem ser criadas por nada físico, como, por exemplo, o cérebro. Não é necessária a experiência para o surgimento das ideias na mente. O espírito humano possui a capacidade de tomar de si mesmo as verdades necessárias, e a experiência é apenas a ocasião que as suscita. Experiências sensoriais não podem criar ideias, mas no máximo oferecer oportunidades para aquelas ideias que já existem em potencial se concretizarem. Nada existe no entendimento que antes não tenha estado nos sentidos, exceto o mesmo entendimento, diz Leibniz. O inato são as verdades, que é o conhecimento potencial ou virtual, mas não os pensamentos ou os conceitos acerca dessas verdades, que seria o conhecimento atual. Essas verdades já existem em nós de forma inata, como inclinações, disposições, tendências, potencialidades.
Nesse sentido, pode-se dizer que antecipa, de certo modo, a ideia de sujeito transcendental de Kant. Ou seja, nossa experiência no mundo só faz emergir aquilo que já trazemos como potencialidades. A origem do conhecimento sensível não difere da origem do conhecimento inteligível, como se um tivesse nascido dos sentidos e outro da alma. Os sentidos são só ocasião de que as ideias que se encontram potencialmente nele cheguem a ser conhecidas de um modo atual, ou seja, as sensações são oportunidades de atualização das ideias. O conhecimento sensível não provém do exterior. Todas as ideias, inclusive as que procedem da sensação, já estão na mente. Leibniz irá fazer uma distinção entre verdades da razão e verdades de fato. Segundo ele, as verdades da razão são necessárias, inatas, se fundam no princípio da não contradição ou de identidade e se referem às essências das coisas, cujas propriedades estabelecem entre si relações necessárias no mundo da possibilidade. Ou seja, são necessárias, e seu oposto é impossível. São verdades da própria ciência, atemporais e universais. Já as verdades de fato são contingentes, ou seja, não necessárias. Se estabelecem a partir da experiência, se fundam no princípio da razão suficiente e se referem à existência atual das coisas no tempo. Nesse sentido, seu oposto é sim possível. E como ocorre a percepção do mundo? Conforme Leibniz, nada acontece de forma instantânea no universo. Tudo é contínuo, inclusive nossas percepções, o que é decorrente do princípio da continuidade. Ele foi um dos primeiros a falar sobre uma mente inconsciente, que chamava de petite perceptions, pequenas percepções. Tudo o que percebemos de forma consciente tem sua origem em percepções minúsculas demais para serem notadas. Por exemplo, o barulho do mar que ouvimos na praia. É constituído de muitos pequenos sons que surgem de pequenas ondas que se desmancham na areia. Esses sons minúsculos, que não conseguimos registrar individualmente, mas que se misturam uns com os outros, formam o barulho do mar claramente perceptível. A ideia de justiça. A questão da justiça sempre esteve presente em Leibniz. Destacamos alguns excertos extraídos de sua obra Meditação sobre a Noção Comum de Justiça, de 1703. Segundo ele, a justiça é a bondade conforme a sabedoria, e pode ainda ser definida como sendo a caridade do sábio. A justiça, para Leibniz, se ocupa em dirigir a vontade do homem em direção ao bem do próximo, e trata de que todos tentemos ser úteis e não prejudiquemos a ninguém. Nesse sentido, associa a ideia de justiça ao altruísmo e da caridade ao amor. Ele associa a caridade ao hábito de amar a todos, sendo que amar equivale a buscar a felicidade de outro ou, o que vem a ser o mesmo, ser feliz com a felicidade do outro. Para ele, a felicidade de nossos amigos constitui nossa própria felicidade, e o aumento da verdadeira felicidade consiste no aumento do número de amigos. Aqui define a relação entre ética e justiça, ao dizer que a ciência do agradável é a medicina, a política é a do útil, e a ética é a ciência do justo. Para finalizar, vamos a um mapa conceitual sintetizando um pouco do seu pensamento. Leibniz busca compatibilizar filosofia e religião. Recoloca o problema da substância, que é criada por Deus. Existe em número infinito e recebem o nome de mônadas. São concebidas como imperecíveis, materiais e disposta em ordem natural. Leibniz as considera como sendo átomos metafísicos. Segundo o autor, Deus é considerado razão perfeita. E, nesse sentido, além de livre, é uma potência infinita. Por ser livre, se deduz a absoluta necessidade das verdades da razão. E por ser potência infinita,
se deduz a contingência do mundo.